Bom dia, meu povo! Que saudade de vocês! Tudo bem? Gosto de estar aqui. Gosto de estar conversando aqui com vocês. Estava com saudade. Sábado passado estava viajando, não deu. Mas hoje vamos para o capítulo 17. Atitude mental positiva. E esse livro está acabando. Já daqui na próxima semana. Daqui a algumas semanas já vamos começar outros formatos. Eu estou pensando em convidar algumas pessoas. Enfim, vou ver o que que eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falta umas 2 semanas. Eu passo o livro todinho falando que vou adiantar e não adiantei, sempre no sábado. Mas, vamos lá. Capítulo 17 do Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill, tem como título: Você pode desfrutar de boa saúde e viver mais. Gente, isso é coisa que eu venho falando para as pessoas que são do meu convívio, sabe? O quanto eu falo a questão das pessoas que são negativas, das pessoas que só vivem reclamando, né? Que isso só atrai energia ruim, só atrai derrota, né? Fracasso. E a gente tem que ter a atitude mental positiva, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ser positivo, né? Então, esse livro vai falar que esse capítulo, né? O livro todo fala de atitude mental positiva nas diversas áreas da nossa vida, mas aqui, mais especificamente, no capítulo 17, estamos falando da relação de saúde, como a nossa atitude mental está relacionada com a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa longevidade, usando essas forças que atraem as melhores coisas para a nossa vida. Você já viu uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, vive reclamando? Vive toda hora com coisa negativa? Não tem, né? Não tem como. Prosperar significa produzir, tá? Prosperar é estar sempre crescendo. Quando se fala de prosperidade, muitas pessoas liga logo a questão financeira. Crescer financeiramente também é prosperar, mas não é só isso, tá? Prosperidade é trazer riqueza, né? Obrigatoriamente, mas não, a riqueza obrigatoriamente não traz prosperidade, certo? Então, você ser próspero, você crescer, você produzir, você ser otimista, você ter uma atitude mental positiva, isso sim vai te trazer sucesso, tá? Então, a atitude mental positiva vai fazer com que nós tenhamos saúde física e mental, tá? E como isso vai nos trazer longa vida, né? Longevidade. Por quê? E aqui, basicamente, esse capítulo, ele trouxe vários exemplos de pessoas que, por ter atitude mental positiva, conseguiram prolongar a sua vida. Então, basicamente, eu vou estar falando alguns exemplos e pode ser que isso se encaixe com você. Em algum momento, você se conecte com algum desses exemplos. Para começar, aqui temos a história de um bebê que já nasceu com problema e o médico falou que ele não tinha chance de sobreviver. O médico falou: essa criança não viverá. E o que foi que o seu pai respondeu? Ela viverá. Então, o pai da criança tinha atitude mental positiva, levou para o médico que tinha atitude mental positiva e essa criança cresceu forte e ela sobreviveu. E aí, quando eu estava lendo, eu me lembrei de algo. Eu agora não vou lembrar quem é, mas eu vi aqui no Instagram. Uma pessoa, depois se eu lembrar, eu escrevo aqui na legenda. Uma pessoa que estava falando, eu não sei se foi Tiago Brunet, enfim, não me lembro. Mas que falava o seguinte, que a mãe dele, dessa pessoa que estava falando na entrevista, ia sempre em um médico. E esse médico sempre colocava lá para cima, era um médico otimista, com a boa energia, falando que ela estava bem, porque ela tinha um problema de saúde. Mas falava sempre que ela estava bem, que estava tudo bem com ela,
Enfim, sempre colocando todas as consultas, colocava lá para cima. E o que acontece? Esse médico morreu. E aí essa mulher teve que ir para outro médico. E aí quando o médico pegou o relatório dela, né, a ficha clínica dela, olhou e disse: "Você é a senhora fulana de tal?" "Sim, mas a senhora não tinha nem 2 anos de vida? Como é que a senhora está viva ainda?" E aí o que aconteceu? Depois daquela consulta, essa mulher começou a cada vez definhar, ficar debilitada. E algum tempo depois, essa mulher morreu. Aí você vê a influência, né, de uma atitude mental positiva, de alguém estar ser otimista, tá colocando para cima, com palavras positivas, palavras afirmativas. Existem vários depoimentos, vários experimentos, até com plantas, né? Se você profere palavras boas, palavras de amor para as plantas, essas plantas elas crescem e ficam vistosas. Se você fala palavras negativas, essa planta morre. Então imagina o poder que há nas nossas palavras e no nosso pensamento, tá? Então eu já poderia fechar aqui e já acabar aqui porque a mensagem é clara. Mas eu vou dar outros exemplos, né? Porque a proposta é nós falarmos do livro, tá? Aqui tem outra história de um casal, dois senhores, um homem de 62 anos que morreu e a sua viúva, quando sua mãe chegou, falou: "Eu não aguento mais", e essa mulher morreu no mesmo dia, né? A gente já ouviu falar em histórias de casais que vivem juntos 50, 60 anos e que quando um morre, o outro logo em seguida morre, tá? Por quê? Essa pessoa não mantém, não desenvolve uma atitude mental positiva, né? Se entrega à atitude mental negativa e o poder da palavra que ela disse: "Eu não aguento mais", e ela morreu logo em seguida. Na verdade, aqui a história relata que ela morreu no mesmo dia, certo? Então, nós temos que nos preparar para situações difíceis, nós temos que nos preparar para situações de emergência, para acidentes, enfim, são coisas imprevisíveis que não está no nosso controle, mas a nossa mente, sim, ela está no nosso controle, a nossa mentalidade, tá? Então, quando nós entendemos que a nossa mentalidade ela pode ser mudada, eu até falei isso ontem numa live com o Márcio Costa, tá gravado no perfil dele, a gente tem que entender, muita gente não sabe, que a nossa mentalidade pode ser mudada, né? O mindset pode ser mudado. Então, esse livro aqui, o Atitude Mental Positiva, ele fala basicamente disso, de nós mudarmos a nossa atitude mental negativa. Ele fala que é uma moeda que tem dois lados. Então, de um lado está a atitude mental negativa e o outro a atitude mental positiva, e que você pode virar ao lado da moeda e de você ter essa atitude mental positiva, tá? Como eu falei, são várias histórias que ele fala aqui e interessante que a história aqui de dois amigos, na verdade dois amigos não, era uma equipe médica que o rapaz já estava na mesa de cirurgia lá e a equipe, o chefe da equipe falou que não tinha mais jeito, que ele já estava morto. E daí um estagiário, dessa vez o estagiário fez a coisa certa, né? Porque existe muito esse meme em cima dos estagiários. O estagiário fez a coisa certa, o médico cirurgião desistiu daquela vida e o estagiário falou: "Posso ficar com o corpo?" E o médico cirurgião autorizou ele ficar com o corpo. E daí ele lembrou de um versículo que está na Bíblia que fala, assim, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 16 ao 18, que diz assim: "Por isso não desfalecemos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas." E aí, esse estagiário, ele lembrou que aquela pessoa que estava lá era uma mente com um corpo, né? E ele prestou atenção naquele corpo, ele viu que ele estava com a lágrima, né? E tinha mexia ainda os olhos, ele não estava morto. E o que aconteceu? Ele ficou lá do lado dele e depois essa pessoa que estava lá, que os médicos consideraram como mortas,
veio dar seu depoimento, né, que relatando que pelos livros que ele lia, fala aqui muito da Bíblia, que a Bíblia é um livro inspirador, um livro positivo, né? A Bíblia é inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Então, ele veio relatar isso, que o que estava lá na cabeça dele foi o que fez com que ele sobrevivesse. Depois de um tempo, ele voltou e deu um depoimento lá no hospital que ele estava, daquela história de que foi a sua força mental que fez com que ele sobrevivesse. E aí ele aqui relata que ele orou, né? A oração que ele fez. Ele disse que ele falou com Deus assim: Deus, você me conhece. Você me conhece, está dentro de mim. Meu sangue é minha vida, é meu tudo. Só há uma mente, um princípio, uma substância no universo. E eu sou um com o todo, né? Nós somos um com Deus. Se eu morrer, eu não perco nada. Só mudo de forma. Mas tenho apenas 20 anos de idade. Querido Deus, não estou com medo de morrer, mas estou disposto a viver. Se você optar por dar-me vida, algum dia, de alguma forma, terei capacidade e disposição, por sua misericórdia, de levar uma vida melhor e ajudar os outros. Conheço pessoas que já falaram isso também, de estar numa situação difícil e de pedir essa misericórdia de Deus, de falar, eu vou ajudar as pessoas. Porque o nosso maior propósito aqui na Terra é de nós sermos felizes e de ajudar as pessoas, termos o propósito de servir uns aos outros, né? Existe um princípio que até o próprio Jesus falou: melhor coisa é dar do que receber, né? Quando nós estamos cheios desse amor de Deus e a gente transborda esse amor, a gente está levando vida a outras pessoas. A palavra de Deus fala que rios de águas vivas fluirão dentro de nós, né? Então, esse rapaz, ele fez essa oração, ele depois relatou isso e ele falou que esses livros inspiradores têm a capacidade de mudar a nossa mente, e um desses livros é a Bíblia, tá? Que é um livro sagrado que eu creio que é a minha regra de fé e prática. Mas existem pessoas que, além da Bíblia, né, tem outros livros, como livros inspiradores, tá? Então, nós temos que entender que a nossa atitude mental, o poder está dentro de nós, né? A verdadeira força, tem até um livro, depois eu acho que eu vou falar desse livro aqui, A Verdadeira Força. Deixa eu mostrar. Eita, será que eu não vou derrubar tudo? Acho que vou, depois eu mostro. Então, deixa eu ver aqui, A Verdadeira Força da Mulher, é um livro da Carol Massal. Enfim, então, esses livros inspiradores, eles são catalisadores para nós avançarmos. Catalisador é uma substância que na reação química, ele acelera essa reação. Então, os livros esse livro aqui, Atitude Mental Positiva, é um livro acelerador, é um livro catalisador também. E como isso influencia diretamente a nossa saúde, tanto física quanto mental. Nós temos que ter esse corpo aqui forte, porque o espírito forte não habita corpo fraco, né? Nós temos que ter saúde e disposição para treinar nosso corpo também. Nós não podemos deixar nosso corpo desfalecer, né? E a nossa energia também faz com que nós adoeçamos, né? Então, a gente treinando o nosso corpo, treinando nossa mente, vai fazer com que nós tenhamos vitalidade e longevidade, tá? Aqui tem a história de outra pessoa, muito interessante também. Deixa eu ver aqui. No capítulo 22 aqui desse livro vai falar sobre a indicação de alguns livros, eu vou falar para vocês, tá? Mas tem a história de outra pessoa que na Segunda Guerra Mundial, um grupo, deixa eu ver... um regimento britânico na Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se na Segunda mesmo. Mas enfim, na guerra. Fala que 4 homens, durante 4 anos, esse regimento ele não perdeu nenhum homem, porque foi possível através da cooperação ativa dos oficiais e dos homens em memorizar
o Salmo 91, que é um salmo de proteção. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, esses homens desse grupamento britânico, eles repetidamente decoraram esse Salmo 91. Então, a proteção da sua vida pode ser realizada pela proteção da sua saúde e que não haja mal entendido a respeito disso. Sua saúde é um dos seus bens mais valiosos. Muitos homens hoje estariam mais do que dispostos a trocar sua riqueza por uma boa saúde. Existem pessoas, milionários, bilionárias, que ninguém consegue comprar a saúde, né? Tem homens e mulheres que dariam tudo para trocar todo o seu dinheiro por ter saúde, né, e disposição. Então, nós podemos cuidar disso agora, né? Nós podemos mudar isso agora, mudando a nossa atitude mental positiva, colocando a nossa saúde como prioridade. A história aqui do Rockefeller, né? Acho que muita gente já ouviu falar do Rockefeller, que com 57 anos ele se aposentou. Deixa eu ver aqui. No finalzinho. Com 57 anos ele se aposentou por causa de problemas de saúde, mas por meio de uma atitude mental positiva, ele mudou a sua vida para uma vida saudável e chegou a 97 anos. Então vejam, 40 anos foi acrescentada à vida dele por conta da sua atitude mental positiva. E Rockefeller era um grande empresário, milionário, né? Mas ele perdeu sua saúde. Mas o que foi que ele fez? Mudou suas atitudes, mudou sua mentalidade e mudou suas atitudes. Começou a frequentar a igreja, frequentava o culto na igreja batista, dormia bem, tomava banho. Interessante, porque tem gente que não toma banho, viu, gente? Tomava banho, todos os dias mantinha uma aparência arrumada e limpa. Se mudou para um lugar que tenha mais sol, porque o sol é muito importante na manutenção da nossa saúde, né? Existem vários relatos de pessoas que moram em lugares frios, lugares que passam muito tempo com neve, com temperaturas muito baixas, que tem um alto índice de suicídio, porque não tem sol. Começou a ter uma vida mais equilibrada, mais leve, comer bem, comer lentamente, mastigar bem, digerir vitaminas mentais e espirituais, né? Fazer oração a cada refeição, né? Tá junto com a família, ler a Bíblia, ler sermões, poemas inspiradores, né? Que mais? Não quis alimentar o ódio, isso é muito importante. Perdoar, né? Posso falar para vocês, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre perdão, e depois disso a minha vida mudou completamente, depois da questão do perdão, tá? Enfim, querer manter uma boa reputação, ser generoso e estabeleceu fundações do Rockefeller que beneficiaram a humanidade por gerações, né? E isso tudo fez com que sua vida mudasse. Então você não precisa acumular uma fortuna, né, para ter uma atitude mental positiva e ter uma saúde, mas você pode começar a mudar a sua saúde, seus pensamentos e a sua atitude mental. Cuida da sua saúde e você vai ter longevidade, né? Então esse capítulo é bem extenso e eu não vou me estender muito. Eu vou fazer um resumo aqui agora. Tá falando aqui a questão do alcoolismo, o quanto o álcool é destrutivo para a pessoa e destrutivo para as famílias. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de se libertar do álcool, só com a mudança de atitude mental também. E aqui tem falando também que existe cura, né? Existe libertação para isso. Para toda doença aqui tá muito interessante. Uma frase que eu achei muito interessante, que eu grifei aqui. Só um minuto. Que fala que sempre existe uma cura, né, para as doenças, tanto doenças físicas quanto doenças mentais. Sempre existe uma cura, então encontre-a, né? Faça isso agora. Isso é um automotivador, uma frase de autopersuasão. Faça isso agora. Então, sempre existe uma cura. Então, encontre-a, né?
ter sua vida em segurança. E quando der de cara com as tragédias, ter uma atitude mental que vai fazer a diferença e você não se entregar, tá? Então, interessante aqui que a nossa saúde mental e física são duas grandes recompensas de uma atitude mental positiva. Queria falar para vocês, 80% dos nossos pensamentos são negativos. 80%. Então, imagina isso. 80%. Então, nós temos que estar toda hora vigilantes e cuidando dos nossos pensamentos, né? Para que esses pensamentos não venham nos destruir, esses pensamentos negativos. Então, a atitude mental positiva requer esforço, paciência, prática para ser adquirida e mantida. Porque o nosso mapa mental, a nossa programação mental que foi formada ao longo de toda uma vida, às vezes 30, 40 anos, quando você encontra a informação de que isso pode mudar, então não é fácil, não é de um dia para a noite que muda. Tem pessoas que têm uma autoimagem muito ruim, que não tem boa opinião sobre si mesmo. Então, isso para mudar, os bloqueios emocionais para serem ressignificados não são fáceis, né? Não é uma brincadeira que hoje eu tô assim, amanhã eu tô de outra forma completamente diferente. Não. Eu tenho muitos bloqueios que eu, cada dia tenho buscado ressignificar, buscado enfrentar, e quando eu vejo já tô de novo naquela situação que eu sei que está remetendo ao bloqueio, e a gente tem que fazer o quê? Mudar nossos pensamentos, mudar nossos comportamentos. Tá? Então, aqui, como está falando, requer esforço, requer paciência, prática para manter, ser constante. Tá? Mas um propósito definido, pensamento limpo e claro, visão criativa, ação corajosa, persistência e percepção verdadeira, tudo isso aplicado com entusiasmo e fé vai ajudá-lo em muito a atingir e manter uma atitude mental positiva. Então eu quero acabar com essa frase aqui, né, que fecha tudo o que nós falamos, tá? Então que você possa ter uma atitude mental positiva, cuidar da sua saúde, tanto mental quanto física, né, e ter longevidade. Esse é o objetivo desse capítulo de hoje, tá? Então eu espero ver vocês. A gente já tá acabando, finalmente acabando esse livro, e vamos começar uma nova fase daqui a umas semanas, tá? Bom dia!